Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui na quarta lição desse manualzinho aqui, meus pequeninos irmãos, servindo aos necessitados. O tema de hoje, misericórdia e justiça em Salmos e Provérbios. Como de costume, e hoje nós vamos começar a explorar esses dois termos, misericórdia e justiça, e nós trouxemos aqui algumas expressões hebraicas para esses termos. Então fiquem ligados, vocês vão aprender alguma coisa a mais. Como de costume também, nós vamos pegar aqui o verso para memorizar, e estamos lá em Salmos 82:3, e nós vamos pegar quais são os sentidos, o hebraísmo dessas palavras, dessas frases, que nos chegou aqui traduzido em português, às vezes em francês ou em inglês. Nós também vamos trabalhar lá no Salmo 82, quem foi Asaf? Foi o salmista que compôs esse Salmo 82, vamos estudar um pouco da sua origem, quem foi essa personalidade. Ainda no Salmo 82, Asaf fala que vós sois deuses, e muita gente acha algumas polêmicas, Ricardo, nesse termo, vós sois deuses, como assim um ser humano ser Deus? Presta atenção que nós vamos estudar essa aplicação da palavra Elohim, que está aí no Salmos 82, verso 6. No Salmo 101, já que é sobre Salmos, a lição dessa semana, nós vamos trabalhar aqui sobre Davi assumindo o papel de juiz, o papel de Deus. E depois o Ricardo já vai falar um pouco que toda essa lição, ela circunda em torno de seres humanos assumindo alguns papéis que são de Deus. Salmo 146, para quem gosta de bem-aventurança, temos um bem-aventurado aqui em Salmo 146, e vamos ver a relação desse salmo com a criação, para verificar os verbos que foram utilizados nesse Salmo 146. E por último, nós teremos lá mãos enganosas. Mãos enganosas é uma tradução que nós temos em nossas mãos, mas que analisando aqui os termos em hebraico, nós vamos poder entender melhor. Realmente, não é que está totalmente errado, Ricardo? Mas assim, você vai entender o sentido desse verso, desse salmo, ok? Fiquem ligados, temos ainda a participação do pessoal do Intelectos Apologética, que essa parceria está dando muito certo, ok? Então, chama a vinheta e vamos dar início a essas entrelinhas. Bom pessoal, antes de nós entrarmos nas entrelinhas, fica o apelo para que você sempre deixe seu sininho acionado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, comente aqui embaixo sobre suas dúvidas, suas contribuições. O irmão João Cavaco voltou a comentar conosco, seja bem-vindo novamente, irmão João, que bom que você está aqui. E comente, compartilhe nas suas redes sociais, pois isso é muito importante para o projeto Entre Linhas, para que mais pessoas venham aprender mais sobre a palavra de Deus. Bom, vamos iniciar então estudando aqui o título da lição, Misericórdia e Justiça em Salmos e Provérbios. E aí o Ricardo já faz a introdução dele e vamos trabalhar esses termos. Vamos lá. Lição 4, Misericórdia e Justiça em Salmos e Provérbios. Bom, a lição dessa semana vai ser toda no seguinte sentido: pessoas sendo utilizadas por Deus para desempenhar uma função ou uma atribuição, um papel, um cargo que na verdade é ocupado por Deus. Legal. São seres humanos utilizando uma expressão típica da nossa língua, das línguas latinas, melhor dizer, o longa manus, ou seja, a extensão da mão de Deus, como se o homem fosse uma extensão da mão de Deus. Vamos analisar agora aqui, primeiramente, a questão de misericórdia e justiça, que na língua portuguesa nós vemos muitas vezes como duas expressões que funcionam como antônimo, como se a justiça fosse rigorosa, fosse má, vamos dizer assim, rígida, e a misericórdia como se fosse uma justiça fraca. Isso, uma justiça forte, uma justiça fraca. A misericórdia ela não fosse justiça. Agora, a primeira palavra que eu coloquei aqui em hebraico é tzedakah. Gente, a lição do trimestre, se tivesse uma palavra para resumir a lição do trimestre, uma palavra em hebraico, seria tzedakah. E a lição desta semana, justiça e misericórdia. Tzedakah significa justiça. Vou dar um zoom aí, pode falar. E significa também misericórdia. Significa probidade, caridade
a esmola ou salvação. Tzedakah, gente, é ato de caridade ou ato de justiça. É ato de misericórdia e ato de justiça simultaneamente. Isso é tzedakah. Desta palavra tzedakah, nós encontramos uma outra palavra que é o tzadik, que nos textos mais para frente nós vamos ter que entender isso também. O tzadik é também chamado de o temente a Deus. Existia os 3 tipos de pessoas, vamos dizer assim, no Velho Testamento. Israel, existia o Goim e o Tzadik. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Abraão, ele era um judeu propriamente? Não, ele não era um judeu propriamente. Então, ele era Israel? Não, mas espera lá. Jacó é que veio a ser chamado Israel e não Abraão. Então, alguns construíram essas classes, dizendo que, por exemplo, Adão, Abel, que Enoque, Abraão, eles seriam tzadik, seriam os tementes a Deus, que necessariamente não seriam judeus, porque eles, obviamente, eles nasceram antes de Judá, que os judeus são da linhagem de Judá. Mas para a gente entender então o que é o tzadik. O tzadik é aquele, obviamente, que pratica a tzedakah, mas a pictografia vai trazer para a gente entender um pouco melhor isso. Porque veja bem, Jó também era chamado de tzadik. Esta letrinha aqui, ó, o tzadé, na pictografia é um homem prostrado, um homem de joelho. Aí nós temos o Dalet, que seria a porta da tenda, e o Kof, que seria o sol que estaria no horizonte, pode ser ao nascer do sol ou ao se pôr. Esta figura aqui, ó, nesta figura aqui estão todos os elementos do tzadik. O homem prostrado à porta da tenda pode ser ele na sua oração matinal, pedindo perdão, ou pode ser ele ao final da tarde trazendo sacrifício expiatório o sacrifício no tabernáculo, no Mishkan Kodesh. Ele prostrado, oferecendo o sacrifício, aí o Kof, ao pôr do sol. Na pictografia seria o sol no horizonte. Nós temos todos esses elementos. Então, quem é tzadik? É quem expia os seus pecados no sangue do cordeiro. Este é o tzadik. Então, Abel é tzadik, Adão tzadik, Abraão é tzadik. E hoje em dia você pode ser tzadik, lógico, se você espiar os seus pecados no sangue do cordeiro, você também é tzadik. Ah tá, e o Israel? E achar isso vai ter um texto mais para frente que vocês vão ter que saber entender isso. E achar é retidão, e El é Deus, então é retidão com Deus. Quando Yaakov, que tinha fama de Yaquev, trapaceiro, Yaakov significa aquele que veio pego pelo calcanhar, porque ele nasceu depois. Quando ele luta com Deus, aquela luta assim, eu não te largo quando o Senhor não me abençoar, ele se torna Israel, se torna reto com Deus. Então tá, agora vamos entender aqui. O tzadik pratica tzedakah, ato de justiça e misericórdia, simultaneamente. Outras palavras agora que representam, agora separadamente. Primeiro, aquelas que significam misericórdia. Hesed significa misericórdia. Hesed também é traduzida por graça, bondade, favor, benevolência, amor ou caridade. Hesed. Nós podemos utilizar essa palavra mais como aqueles atos de Deus para conosco, não necessariamente que seja proibido se você utilizar do homem para com o homem, mas ela é mais utilizada no sentido de Deus para conosco, justamente porque ela pode significar graça, a questão da graça merecida, da justiça imputada. Outra palavra para misericórdia é lev bazar, seria misericórdia ou compaixão. Literalmente lev seria coração e bazar corpo. Bazar seria a manifestação exterior do nefesh, da alma.
Então, este Levet Bazar seria o quê? A manifestação do coração. Outra palavra que nós vamos encontrar quando nós formos estudar os Salmos e Provérbios é Renem, seria súplica, ato de implorar, amor ou misericórdia. Agora vamos passar para as palavras que significam exclusivamente justiça. Isharut, essa Isharut, ela deriva justamente de Yashar, que é retidão. Quando nós falamos de Israel, nós falamos desse Yashar. Isharut significa retidão, justiça, integridade ou honestidade, que ela só é alcançada pela Chesed, ou seja, graça, bondade imerecida que o Eterno dá a nós, justiça imputável. Daí, Pilá, seria juízo, processo ou justiça. Esse Pilá, ele na verdade seria lei enquanto processo, justiça enquanto processo. Agora, Mishpat, que é uma palavra que nós vamos encontrar nos textos do Salmo e Provérbios, significa frase, sentença, arbítrio, decisão legal, julgamento, justiça, lei, ordem ou costume. Mishpat é justiça executada. É justiça no processo de execução. É ato executório de justiça. Isso é Mishpat. Gravem isso para quando nós formos ler os textos. Vamos agora seguir aqui, vamos para o próximo slide. Então vamos lá, gente. Agora o verso para memorizar. O Lúcio disse que vai atuar de voz do além porque a letra está muito pequena. Então vamos lá, Lúcio. Leia o verso para memorizar. Salmo 82, versículo 3 e versículo 4. Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Então vamos lá, gente. Primeira coisa aqui. O Lúcio vai ler o comentário de Albert Barnes sobre esse texto. Lê lá, Lúcio. Defenda os pobres e sem pai, ele cita, literalmente julgue, isto é, pronuncie apenas julgamento, veja que o certo é feito para eles. Isso é exigido em todos os lugares nas Escrituras. O significado não é que o julgamento deva ser pronunciado a seu favor porque eles são pobres ou porque são órfãos, pois isso seria fazer o que eles acabaram de acusar, como em si mesmo aceitar pessoas. Isto é, mostrando favor por causa da condição ou posição, em vez de por causa de uma reivindicação justa. A ideia é que os pobres e os órfãos, sem protetores naturais, provavelmente seriam prejudicados ou oprimidos, que eles não tinham nenhum para defender suas reivindicações, e que os magistrados, portanto, como se fossem seus protetores naturais, deveriam ver que seus direitos eram mantidos. Então vamos lá, primeira coisa aqui, que Albert Barnes, por que ele fala isso? Literalmente, julgue. Essa expressão que foi traduzida aqui para a língua portuguesa, defendei o pobre e o órfão, ela não traz essa elucidação, ela não vai levar você a naturalmente concluir isso que o Albert Barnes fala. Você vai ter que recorrer ao hebraico. Essa expressão, em hebraico seria shifetu, ela vem de shifetá, que significa julgamento. Por isso que ele diz, literalmente, julgue o pobre. Mas olha só, julgue, julgamento, justiça, debate ou arbitragem. Julgue o pobre e o órfão. E agora, fazei justiça. E a expressão aqui é sadik. Lembra que a gente falou que sadik não significa só justiça, é justiça e misericórdia. Então é para... julgue o pobre e o órfão, pratique ato de caridade, e o ato de caridade em si é justiça. Isso aqui é aquilo que na sociologia a gente pode falar de justiça social, é nesse sentido, ao aflito e ao necessitado. É isso que ele tá, por isso que Albert Barnes chega a essa conclusão. E mais, aqui o Albert Barnes fala de uma responsabilidade que não só as autoridades, mas qualquer pessoa que está em uma situação em que ele possa ajudar, ele tem o dever de fazê-lo, a responsabilidade de fazê-lo. Nós vamos entender um pouco melhor isso, que nós vamos ter que voltar a falar de emuná. Mais para frente a gente fala sobre a questão de emuná. Quem tem emuná faz isso naturalmente.
Não é a questão, eu não tenho que ficar pensando isso. Se você não tem isso no seu coração, se isso não é natural em você, você peça a Deus para que Ele coloque isso no seu coração. Porque isto provém dele. Essa necessidade de justiça social provém dele. Compete àquela pessoa que não tem isso em si pedir. Vamos continuar aqui. Salmos 88:4. Livrai o pobre. E a expressão aqui, livrai, aqui, paletu, ela vem de palat, que significa escapar, evadir-se, expelir, cuspir ou vomitar. Então, tipo assim, é para vomitar no necessitado? Não, gente. É para expelir justamente a pobreza da pessoa, é para retirar dele a necessidade. E nesse sentido, esta palavra de a pessoa, ele é necessitado, então ele é pobre, então você retira nele a necessidade. Falta alguma coisa para ele, então você dê aquilo para ele, nesse sentido. E aqui continuando, tirai-os das mãos dos ímpios. E a expressão aqui é Hatzilu, vem de Hatzu, que significa salvar, resgatar. Quem é Yoshua? A palavra Yoshua no Antigo Testamento significa salvação. E é o nome do nosso Salvador, Yehoshua. Yehoshua HaMashiach. E quem é o nosso Goel? Goel é o nosso resgatador. Yoshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele é o Messias, ele é o resgatador. Agora aqui, neste verso para memorizar, nós temos o que? Atribuições dele como resgatador, como aquele que faz justiça, como aquele que ele julga o pobre, julga o órfão e faz justiça, pratica atos de caridade. Atribuições dele, mas aqui no verso é uma mitzvah para nós, é para o ser humano. Então esse ato concreto de justiça e caridade compete a nós. Aqui é aquele primeiro ponto que a gente falou. Características divinas aplicadas a homens que têm emuná, e natural. Isso é capacitação do Eterno para aqueles que o seguem, para aqueles que querem ser retos, para aqueles que querem ser justos. Lúcio. Barnes ainda comenta, que vai ser mais ou menos o que você falou. Faça justiça aos aflitos e carentes. Veja que justiça é feita a eles, que eles não são prejudicados por pessoas de riqueza, de poder e de posição. Tal cuidado faz a religião daqueles que não têm guardiões naturais. Os pobres e os necessitados, a viúva e o órfão, devem à religião da Bíblia uma dívida que nenhuma língua pode expressar. Vamos seguir? Tem um comentário agora aqui de Ellen White, que fala sobre essa questão que o Ricardo estava falando. O coração do homem, ele é por natureza frio, escuro e desagradável. Ela diz lá em Maior Discurso de Cristo, página 21. Sempre que alguém manifeste espírito de misericórdia e perdão, ele o faz não de si mesmo, mas mediante a influência do Divino Espírito Santo a mover-lhe o coração. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então essa é o comentário aqui. Ou seja, tudo que você faça, na verdade, se você não sente naturalmente, não é natural você ajudar as pessoas, clame a Deus que o Espírito Santo vai impor. Antes de nós então iniciarmos agora os estudos semanais aqui de domingo, segunda, terça, quarta e quinta, nós vamos chamar agora a participação dos nossos parceiros do canal Intelectus Apologética, ok? Então, ficam agora com o comentário deles, tem sido muito edificantes, tem agregado a uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, e o pessoal tem gostado. Então agora, com vocês, parceiros. Olá, amigos do canal Entre Linhas, eu sou Marcos André e nessa semana a lição da Escola Sabatina está falando a respeito da justiça e da misericórdia de Deus nos livros de Salmos e Provérbios. Deus escolheu a arte, a música e a poesia para falar de temas importantes e dentre esses temas nós encontramos a justiça e a misericórdia. Esse tema ele trata do próprio caráter de Deus, aliás, de algo distintivo do caráter de Deus, porque somente Deus ele consegue ser, ao mesmo tempo, justiça e misericórdia. Ele consegue fazer com que a justiça, como o próprio Salmo diz,
a justiça e a misericórdia se beijam. Então, quando nós falamos de justiça e misericórdia, nós estamos falando a respeito de Deus. A gente não consegue ser misericordioso e justo ao mesmo tempo, né? Se alguém me deve R$100 e eu cobro os R$100, eu estou sendo justo. Se eu perdoo os R$100, eu estou sendo misericordioso, mas não consigo ser justo. Então, Deus ele consegue ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Por quê? O salário do pecado é a morte, então ele deveria cobrar essa dívida de nós, porque somos pecadores, mas ele envia o seu filho e o seu filho paga essa dívida por nós. Então ele foi justo porque ele cobrou a dívida e foi misericordioso porque ele nos perdoou. Ao mesmo tempo, justo e misericordioso. A lição não trata de um salmo que eu considero muito importante para que a gente possa entender a justiça e a misericórdia de Deus. O Salmo 73, que foi escrito por Asaf. Asaf, ele começou a questionar de uma maneira muito incisiva no seu coração a justiça de Deus. Quando nós olhamos para esse mundo, é muito fácil a gente questionar a justiça de Deus. A gente vê pessoas ímpias, pessoas que roubam, pessoas que maltratam, pessoas que destroem, prosperando abertamente, enquanto que muitas vezes pessoas que procuram andar em retidão com o Senhor, essas pessoas passam por situações muito degradantes. Então, quando isso acontece, nós acabamos também, como Asaf, questionando a justiça do Senhor, porque nós não conseguimos ver o cenário maior, e é isso que Asaf fala nesse salmo. Então, quando nós passamos por esses questionamentos, por essas batalhas espirituais, por essas dúvidas espirituais, nós encontramos nas páginas da Bíblia que os grandes heróis do passado, aqueles que fizeram parte, inclusive, do texto bíblico, eles também questionaram a Deus, eles também tiveram seus momentos de incerteza, seus momentos de dúvida. Aqui no Salmo 73, nós encontramos assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que têm o coração limpo. Quanto a mim, porém, quase que me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ou seja, ele estava saindo dos caminhos do Senhor. Por quê? Verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a perversidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem dos afligidos como os outros, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura e do coração brotam-lhe fantasias. Então aqui ele está dizendo, olha só, eu olho para os ímpios e só vejo eles prosperando. Eles não têm aflições, eles são ricos, eles estão saudáveis. E eu questiono então isso que acontece com eles, né? E no verso 9 diz assim: contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles. Verso 11 diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, os atos dos ímpios é como se dissesse assim: Deus não está nem aí para a gente, ele nem olha. Tu acha que ele sabe de alguma coisa que está acontecendo aqui? Então, Asaf começa a questionar isso, né? Esses ímpios que pelos seus atos eles acabam afrontando a Deus e afrontando aqueles que falam de Deus, né? Aqueles que falam da justiça, aqueles que falam da bondade de Deus, né? Então, ele continua dizendo que esses ímpios aumentam a sua riqueza, né? Eles ficam tranquilamente. Aí no verso 13 ele fala assim: com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado, e se eu pensar e falar essas palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Ou seja, somente questionar essas coisas já causaria uma revolta no coração das pessoas que acreditavam
na bondade de Deus, que acreditam na bondade de Deus, né? Então ele continua dizendo que ele disse que essas coisas foram pesadas demais, né? Para que ele pudesse compreender. Aí ele diz assim no verso 17, ele faz esses questionamentos: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, no santuário, que é o local onde ocorre a justiça, onde ocorre o julgamento, aí ele percebeu a diferença entre ele e os ímpios. Ele conseguiu perceber qual era a diferença entre ele e os ímpios. Ele percebeu que no santuário havia uma diferença muito grande, e a diferença é que ele seria aprovado por Deus e os ímpios não. Aí ele fala no verso 22, eu estava embrutecido e ignorante, e era como um irracional na tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recobre com a tua justiça. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro a quem me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração se desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf compreendeu que eles só têm essa vida, eles só têm isso para ter prazer, só tem esse pequeno momento para ter prazer, enquanto aqueles que escolheram estar ao lado do Senhor, eles têm um seu galardão, que é o próprio Senhor, o seu galardão por toda a eternidade. Sabe, nós estamos hoje vendo o desenrolar da história da humanidade, só que nós vemos só parcialmente. É como se nós estivéssemos vendo uma costura, um bordado pelo avesso. Nós vemos um monte de pontas desamarradas, nós vemos um monte de coisas soltas e aquilo parece feio, mas quando a cortina virar e quando a gente conseguir ver pelo outro lado, nós vamos ver que todas as tribulações e todos os momentos difíceis que nós passamos estavam nos moldando para uma vida melhor. O livro de Jó nos fala que quando Deus escolhe alguém para ser aprovado, esse alguém precisa também ser provado. Quando Deus está nos provando, ou seja, se você está passando hoje por um momento de provação, significa que Deus está te preparando, está te moldando, está te polindo para que você possa alcançar as mansões celestiais, entrar aprovado pelos portais das mansões celestiais, para ter como herança o nosso Deus por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre confiar, mesmo que não consigamos ver a justiça de Deus acontecendo, que possamos confiar que Deus é misericordioso, bondoso e justo para com todos nós, por todos sempre. Valeu, pessoal, aí por estar mandando semanalmente essa participação. Pessoal, aqui nós temos vamos dizer assim, uns inscritos, né? Uma audiência diferenciada que gosta de conteúdo, que tem sede de conteúdo. Vocês viram que só a introdução, só o título e o verso para memorizar aqui já passou de aproximadamente quase 20 minutos. Ok, pessoal? Então, vocês gostam, espero que vocês estejam gostando. Comente aqui, né, sobre cada aspecto que vocês têm sobre os nossos materiais, ok? Vamos então iniciar os nossos estudos diários aqui. No domingo tem como título Salmo, Cântico de Esperança para os Oprimidos. E aí nós vamos verificar aqui mais o que Deus tem falado, né, sobre o ser humano fazer um pouco do papel dele aqui, né, Ricardo? Sim, vamos lá. Salmos 9, 7, posso começar a ler? Pode começar a ler. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Primeiro verso. Isso, para vocês se situarem, é a pergunta número 1. Isso. O autor da lição ele pede para ler o Salmo 9, versículo 7 até o versículo 9 e depois 13, 20. Com base no texto, você imagina as circunstâncias em que Davi estava. Pode sentir a tensão entre sua fé na bondade de Deus e a sua experiência. Como fica sua fé em meio às provações? Essa seria a pergunta. Vamos lá. A gente tem aqui, vamos analisar palavra por palavra. Pode ir que eu vou dar um zoom. Ó. Vamos lá. A primeira coisa seria Vaiahué, Leolã e Eshever
seria: mas o Senhor está assentado perpetuamente. Essa expressão aqui, seria yashab, que seria sentar, mas não seria só sentar, pode ser morar, habitar, viver, residir, permanecer ou ficar. E a questão aqui, gente, Olam pode ser perpetuamente, mas pode ser também mundo, universo, cosmo, eternidade, muita gente ou humanidade. Então veja bem, mas o Senhor, vamos tirar essa expressão do sentar de lado, vamos pegar uma outra que é o que eu prefiro, habitar. O Senhor habita. Daí Olam, ao invés de perpetuamente, no sentido de pegar essa conotação de continuidade, que também significa eternidade, mas o Senhor habita no mundo, no universo, no cosmo, em muita gente. O Senhor habita na humanidade. Isso daqui é uma promessa do Senhor habitando em você. Nós estamos falando de fé, do tzad, estamos falando de retidão. Nós sabemos que nós temos Yetzer Hará, mas ainda há um lampejo de Yetzer Hatov. Yetzer Hará, natureza má, mas ainda há esse lampejo. E esse lampejo provém de Ruach HaKodesh, provém do Espírito de Santidade. Esta frase, ela representa justamente isso: o Espírito Santo atuando em você. O Senhor está assentado perfeitamente, ele pode ser lido: o Senhor habita ainda na humanidade, habita ainda no ser humano. Daí agora seguindo, já preparou o seu tribunal para julgar. Essa expressão aqui é Konen Le Mishpat Kseo. Esse Kseo aqui seria o trono, gente. Ou a cadeira, mas vamos lá. Esse Konen aqui seria consolidar, fundar, basear, dirigir, apontar, acercar ou regular. Aí o Mishpat, que nós já falamos lá anteriormente no primeiro slide, que seria justiça, no sentido, é uma lei, mas é uma lei no sentido de uma decisão legal, já está definido, é uma execução de justiça, é um ato concreto, esse Mishpat. Então veja bem, esse Senhor que habita na humanidade, ele já consolidou a justiça sob uma cadeira, sob um trono. Aqui nós temos agora aquele sentido de linguagem figurada. A palavra por palavra seria mais ou menos assim: Jeová habita sobre a humanidade. Poderíamos traduzir assim: e fundou cadeira de justiça. Ou seja, ele fundou uma base onde se pode assentar, uma base de justiça. Justiça social, justiça concreta. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Aqui nós já podemos trazer a noção messiânica de Cristo enquanto Kohen Gadol, enquanto sumo sacerdote, dia da expiação, Yom Kippur, o Yom Kippur cósmico, onde ele julgará todo mundo com justiça. E aqui a expressão, gente, é tzadik. Então daí aqueles legalistas, ele vai julgar com justiça. Só que se esquecem que tzadik, tzedakah, é uma expressão onde justiça e misericórdia se conectam, se juntam. Só na língua portuguesa que a gente gosta de criar conotações negativas para a justiça. Esse tzadik, o Yom Kippur, é julgamento com justiça e misericórdia, é tzedakah. Julgará vosso povo com retidão. Yadim, Leumim, Bemê e Acharim. E aqui nós temos a expressão aqui, Tevel, significa universo. Então, quando fala que ele julgará o mundo, mas pode ser o universo também. Lembramos que existem uma raça caída, humana, mas existe também uma outra raça caída, a raça angelical. Um terço caído. Nós temos uma divisão, 2/3 não caído e 1/3 caído. Se isto se essa quantidade ela é literal ou não, aí é irrelevante para o nosso estudo aqui agora. Mas vamos continuar. Olha, veja bem aqui,
expressão dan seria julgar, discutir, debater ou analisar. Isso aqui está bem aqui no começo, gente. Ó. Onde diz aqui, julgará, a expressão é dan. É o mesmo filho de Jacó, Dan. Ele tem esse nome. Ó, e a Dan, separei aqui o elemento prefixal, teria o din aqui, é essa expressão. Então, veja bem, julgarás a nação, julgarás o povo. E daí aqui a expressão, separei o elemento prefixal aqui, fica aqui no centro, iachar. Então veja bem, iachar é retidão, mas também significa aplainar. Então neste julgamento poderíamos dizer o quê? Que ele irá aplainar o povo, ou seja, ele irá tornar o povo justo. Iachar significa ser justo, mas também pode ser um verbo aplainar, tornar plano, tornar reto. Vamos continuar aqui. Agora próximo aqui, Salmos 9:9. Olha lá a luz pra gente. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Isso. Vamos lá, de novo aqui. Ó. Aqui, a expressão aqui que foi traduzida por alto refúgio é essa daqui. Ó. Separei o elemento prefixal aqui. Ó. É o mitsegav. Seria, viria de sigev, seria fortalecer, fortificar ou elevar. Pode ser, você pode pensar nele como um refúgio, você pode pensar em Yahweh como um refúgio, mas pode pensar também em Yahweh como uma fortaleza. Os inimigos todos à sua volta e ele servindo de proteção para você. E você pode utilizar também a conotação de espiritualidade, elevação espiritual. O Senhor será esse alto refúgio, esse sigav poderá ter esses dois sentidos aqui. Agora, seguindo aqui, a outra expressão aqui agora é dar, seria abatido, oprimido, empobrecido. Então é alto refúgio para a pessoa que é abatida. A gente vai falar mais para frente isso, mas a doença, a patologia do século XX é depressão. E nós vamos ver isso que atinge rico, atinge pobre. Esta passagem, gente, não vamos usar esta passagem. Tem muita gente que trabalha a depressão como falta de Deus. É óbvio que Deus não é cura só para a depressão. Ele é cura para tudo. Mas não significa que a pessoa que tem depressão, ela não tem Deus. Assim como não significa que a pessoa que peca também não tem Deus. Como que a gente sabe isso? A Torá é um filtro. Os profetas também funcionam como filtro. Qualquer doutrina estúpida que vocês escutarem, é só vocês pensarem nas histórias. Gente, vamos pensar. Davi, homem segundo o coração de Jesus. Lembra do caso dele com Batseba? Ele pecou? Ele era pecador, mas era homem segundo o coração de Jesus. Mas não significa propriamente que aquele ato não era reprovado por Deus. Porque o tzadik, o Yasharel, ou seja, o reto aos olhos de Deus, o tzadik, é o que se prostra sobre o altar, é aquele que expia os seus pecados. Não significa que ele não tem pecado. A pessoa que tem depressão não significa que falta a Deus na vida dela. E aquela que fica se fazendo de feliz, de sorridente, de crente, de sei lá o que ela tem Deus. Não. Nós somos pecadores. E Yoshua, ou seja, salvação, vem para quem estava perdido. Vem para quem é pecador, vem para quem está deprimido. Mas vamos continuar aqui. Ó. Um alto refúgio em tempos de angústia. Se ele é refúgio em tempo de angústia, significa que esse tzadik, que esse reto, que esse justo, se angustia. Então quem não tem angústia não precisa de refúgio. Então quem não tem angústia não precisa de Yoshua. Então quem não tem tristeza, quem não passa por depressão não precisa de Yoshua. Então vamos ler isso daqui com um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de amor ao próximo, né? Vamos lá. Palavra por palavra seria o quê? Jeová fortalece o abatido, ou Jeová é fortaleza para o abatido. Fortaleza em tempo de desgraça, fortaleza em tempo de angústia, que seria o tsará. Essa angústia, essa desgraça seria aflição, calamidade, infortúnio, qualquer dificuldade, problema. Seria também
inimiga, e também pode significar a mulher rival na poligamia. Aqui se pode fazer também uma aplicação àquela igreja adúltera, aquela mulher adúltera do Apocalipse, com essa expressão aqui, Sará. Legal, tem um comentário de Ellen White, Testemunhos para Ministro, falando sobre essa questão do ser humano que busca fazer a sua obra, buscar a sua própria justiça ou ser perfeito. Justamente quão cedo começará esse processo purificador, não posso dizer, mas não será protelado por muito tempo. Aquele que tem em sua mão o crivo de joeirar purificará seu templo de toda impureza moral, limpará completamente a sua eira. Cabe a nós. Deus tem uma controvérsia com todos os que praticam a mínima injustiça, pois assim procedendo rejeita a autoridade de Deus e põe em perigo seu interesse na expiação, a redenção que Cristo efetuou para todo filho e filha de Adão. Valerá a pena seguir um rumo que a Deus seja aborrecível? Valerá a pena pôr fogo estranho em nossos incensários para oferecer diante de Deus e dizer que isso não faz diferença? Ou seja, cabe a nós sempre buscar, se humilhar, reconhecer as nossas falhas para que a gente possa ser, aí sim, justificado pela obra gratificante de Deus. Vamos agora avançar aqui. Cântico de esperança para os oprimidos, né? Verso agora, ainda no verso de domingo, né? Agora o verso 13 do capítulo 9. Diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem, tu que me levantas das portas da morte. Lembra que eu falei de Renem, súplica, ato de implorar. Aqui, ó, não está pedindo reset. Não, aqui, ó, Renem, súplica. É o ato de implorar ao Senhor. Legal. Daí aqui, seguindo, vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levanta das portas da morte. Vamos lá, palavra por palavra, gente. Primeira coisa aqui que eu acho interessante. Primeira coisa aqui. É comum fazer a leitura, por exemplo, Yahweh Jireh é o Deus que irá prover o cordeiro, que foi utilizado para Abraão. Aqui também entendo que Yahweh Re seria o Deus que vê. É o Yahweh, vem do verbo Ha'ar, significa ver, enxergar, entender, observar. Agora aqui uma reflexão. Esse Yahweh que entende, gente, esse Yahweh que observa, como ele iria entender esse sofrimento se Yoshua HaMashiach não tivesse se esvaziado de sua natureza divina e vindo aqui para a terra sentir, entender de fato esse sofrimento. Aqueles que aborrecem, aqueles que me mandam para a porta da morte. Né? Não é só observar de longe, não. Esse Raá é ver, enxergar, entender de fato. Se fez carne e habitou entre nós. Para entender de fato, para existir um Deus realmente que entende esse sofrimento, só sentindo. Então veja bem, gente, aqui no Salmo é feita uma súplica. Se nós pensarmos que esse Ra, como eu já falei antes, é um Deus que entende de fato o que é esse sofrimento, aqui está clamando por um Deus que faça justamente aquilo que nós vemos o relato no Novo Testamento, que se esvazia, que se faz carne, que habita entre nós, que vive com as limitações humanas, que depois, enquanto homem justo, se faz pecado, depois ele sofre a consequência do pecado, e o salário da morte recai sobre ele, sobre Yoshua se caiu, ele se fez pecado e ele morre, morte eterna. Só assim para esse Deus entender. Agora o detalhe aqui interessante também, palavra por palavra a gente ficaria assim: tem misericórdia Jeová que vê meu sofrimento e a inimizade me alça da entrada da morte. Yoshua é o caminho, Jesus é que faz isso, é que ele me levanta da entrada da morte. Vamos lá, vamos seguir. Legal, vamos agora sim avançar para a segunda-feira. Faça alguma coisa, Deus! A exclamação, Salmos 82. Então nós vamos agora tentar verificar um pouco mais sobre a personalidade do autor desses salmos, já que nós temos salmos de Davi, salmos de Salomão e temos aqui um salmo de Asaf. Isso, a gente está na segunda-feira, leia a pergunta 2, Salmo 82. Qual é a mensagem desse cântico para nós?
E o Salmo 82 está aqui. A primeira coisa, gente, esse salmo é um salmo de Asaf. A gente tem Mismor do Davi, do Salmo de Davi, e a gente tem Mismor do Asaf. Quem é esse Asaf? Davi é mais conhecido, né? Fica mais fácil. Então vamos lá, gente. Verso a verso, né? Não, ainda não. Primeiro dá uma lidinha para nós quem é o Asaf. Ah, não, isso. Verso a verso. Primeiro o Lúcio vai ler verso a verso, depois a gente, no próximo slide, nós vamos. A primeira coisa que vamos entender quem é Asaf. Vai lá. Salmo de Asaf. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. E aí sim, agora vamos lá. Asaf. Vamos lá. Primeira coisa, olha só. Dá uma lidinha lá, Lúcio. Quem é esse Asaf? Separei aqui para vocês. Asaf pertencia à tribo de Levi, que era encarregada de todo o serviço no templo. Asaf ficou como chefe dos músicos do tabernáculo, isso em 1 Crônicas 16, 4 e 5. Anos mais tarde, Asaf esteve presente como líder dos músicos na cerimônia de inauguração do Templo de Salomão, que Salomão construiu, lá em 2 Crônicas 5, 12 e 14. Profeta, também chamado de vidente, ele profetizava ao som de música, lá em 1 Crônicas 25, 1, 2. Professor de música, Asaf ensinava e orientava os músicos mais novos, 1 Crônicas 25, verso 6. Poeta, alguns salmos foram escritos por Asaf e seus descendentes, tais como o Salmo 82. Beleza. Então, o que acontece, gente? A gente pensa música e profecia como se fossem coisas separadas. Esse ministério da música, na verdade, porque hoje na verdade é separado. Inclusive em algumas igrejas até existem duelos, né? As pessoas que são mais da música não gostam muito de se aprofundar em escritura. E as pessoas que são mais de escritura às vezes não gostam muito da música por causa de bateria, por causa disso, por causa daquilo. Era um ministério só. Era uma coisa só. Era um pensamento só. Não eram pensamentos separados. A gente viveu isso aqui há um tempo atrás. Isso rachou a igreja. Um grupo da música, outro grupo da profecia. E o grupo do estudo. Gente, isso biblicamente, na cultura da época, isso era uma coisa só, um pensamento só. E isso devia ser agregado. Se você está na sua igreja e você vê esse tipo de coisa, gente, essa divisão é de Satanás. Sim. E eu tenho 2 pontos a colocar aqui, que é assim, primeira coisa, quanta comunhão precisa o músico ter com Deus para realmente desempenhar o verdadeiro papel de profeta diante da música, né? E outra coisa que eu estava conversando essa semana com os amigos é assim, quantas vezes você ficou semana a semana ouvindo o mesmo sermão 200 vezes? Difícil. E uma música? Quantas vezes você põe aquela mesma música, aquela mensagem? Você fica o dia inteiro, põe 3 vezes aquela música. Então, dentre os ministérios, olha o poder do ministério profético da música. Mas tem outra repreensão aqui, gente. A música tinha o papel de ensinar, de profetizar. Isso. O Navi e Asaf era músico e era Navi, ele ensina. Se ensinar, os salmos eram cantados. E através dos salmos se ensinava por quê. E qual que era a relevância? A sabedoria divina é incrível. Nós temos um lado do cérebro, que é o lado artístico, que seria o lado direito, se não me engano. Quem entende disso pode corrigir, comenta aí depois. Esse lado é mais fácil você memorizar as coisas. Por isso que você memoriza mais fácil música, você memoriza mais fácil desenho, você memoriza mais fácil arte. E isso era justamente utilizado. Então eles aprendiam profecia com esse lado do cérebro. Coisa, né? Que é mais fácil de memorizar. O outro lado é difícil. A memória é mais memória recente. Tipo, você usa e apaga. O lado artístico não, o lado artístico fica. E se explicava profecia dessa maneira. Agora vamos entender um pouquinho o texto. Deus está na congregação dos poderosos. Elohim Nitzav Ba'adat El. Notem aqui, gente, que aqui nós temos Elohim. Elohim, já expliquei, é Deus eles. Aqui nós temos eu e o Rim seria eles. Alguns dizem que é deuses, plural. Não deixa de ser, mas é Deus eles. E aqui nós temos El, que é Deus. E se traduziu, Deus está nas congregações dos poderosos.
poderia se dizer, Deus está nas congregações dos deuses. Há algumas traduções, vocês podem encontrar isso. Deus está na congregação dos deuses, julga no meio dos deuses. E daqui depois julga no meio dos deuses. Bekerev, Elohim e Shepot. Elohim aqui de novo. Julgo. E daí falam que essa expressão Elohim está sendo utilizada para homens. Daqui a pouco, no próximo slide. Nós vamos entender um pouco mais disso. Mas vamos lá. Primeira coisa. Aqui. A expressão aqui para a comunidade Edá. É comunidade, público, congregação, grupo. Testemunha. Testemunha, mulher. Então essa expressão Edá também se aplica à igreja. Essa congregação aqui. Igreja dos poderosos. Você pode traduzir essa questão de igreja dos poderosos aqui como igreja de Deus. Ou congregação de Deus. Mas alguns preferem a tradução de que estaria se aplicando a quem? Os líderes judaicos. Tudo bem, não tem problema nenhum. Por quê? Nós estamos falando que a lição dessa semana é só sobre pessoas como longamanos de Deus. Pessoas utilizadas como instrumentos de Deus. Pode-se adotar essa tradução também. Que essa congregação dos poderosos, ou esta congregação dos deuses, do conhecimento divino, seriam aquelas pessoas que estariam ocupando um cargo com um poder específico, que na verdade ele é apenas um poder derivado. Ele estaria agindo não em nome próprio, mas em nome de outro. E Davi era isso. Davi era rei de Israel. Mas aquele poder era dele? Não, ele estava só ocupando temporariamente um trono que não era dele. Era de quem? De Deus. Era de quem? Yoshua HaMashiach. Papel. Temporário. Mas a Bíblia fala que o reinado dele seria Olam, seria perpétuo. Por que seria perpétuo? Porque o homem estava ocupando aquele trono temporariamente. Um espaço-tempo só, não? O homem, só que ele é perpétuo nas suas consequências. Além de ser perpétuo nas suas consequências, era um poder derivado. Ele era arquétipo do trono poderoso de Deus, que até hoje julga todo mundo. Que é eterno para sempre, não tem começo, não tem fim. É além de todas as noções que nós temos de tempo e de espaço, todas as limitações humanas, as limitações temporais, é além de tudo isso. Seguindo. Agora a gente tem aqui essa expressão, outro detalhe, essa expressão Bekerev que a gente encontra aqui, que é Bekerev Elohim Shpat, ela também pode ser traduzida como dentro, interior. E aqui está no meio. Entre, dentro, mas pode ser do interior. E o shavat seria julgar, executar o julgamento, decidir. Então agora, palavra por palavra. Salmo de Asaf pode ser traduzido assim, palavra por palavra. Deus está levantado na congregação de Deus. Isso, duelo bate certinho. Executa a justiça dentro de Deus. É meio poético, né? Isso, exatamente, meio poético. E a gente lembra do Paulo falando lá no Novo Testamento, que nós poeticamente, nós nos movimentamos em Deus e executa a justiça dentro de Deus. Agora vamos para o próximo slide. Agora sim, né, nós chegamos aqui Ainda não, né? Só um comentário aqui, nós chegamos no verso 6 ainda, né, que é o verso polêmico. Isso. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Né? E aí nós temos dois comentários, né, de Albert Barnes. Por quanto tempo julgareis injustamente? Né? Ele diz assim, literalmente, julgue o mal. Isto é projetado, evidentemente, para denotar o caráter predominante dos magistrados no tempo em que o Salmo foi escrito. Infelizmente, tais ocasiões ocorrem com muita frequência no curso dos assuntos humanos. Por que ele fala aqui, literalmente, julgue mal? Porque aqui vai dizer, até quando julgarás injustamente? E daí, naquela primeira interpretação, diz o seguinte, não, aqui o texto está falando daquelas pessoas que ocupavam cargos e julgavam o povo de Israel. Cargos de posição, liderança. Cargos de liderança. E dizendo que eles julgavam injustamente. Mas literalmente, gente, no Admatai, Tishepatu, a vela, é julgue o mal. Esse avel aqui é mal. Esse matai, ele traz uma noção de cronômetro mesmo, de tempo limitado. Então, até quando julgue o mal?
e respeitais a aparência. Agora segue e lê lá o próximo comentário. Essa questão de respeitar a aparência. E aceita as pessoas dos ímpios. Né? Literalmente, levante ou suporte os rostos dos ímpios. O significado é que eles mostraram favor ou parcialidade para pessoas más. Eles não decidiam casos de acordo com a verdade, mas eram influenciados por uma consideração por pessoas, em particular por causa da sua posição, riqueza ou relação com eles mesmos. Esta é uma frase comum nas escrituras para denotar favoritismo ou parcialidade. Albert Barnes ele adota aquela interpretação que aqui o texto está se referindo às pessoas que ocupavam aquela posição. Mesmo. Vocês percebem isso? Não, né? Que Deus julgava errado e que Deus estava respeitando a aparência. Não, exatamente. Mas aqui, até quando julga o mal, daí literalmente, suporta, respeite o rosto. Porque aqui, Rechaim, ela vem de Rosh, que é face, ou início. Só que tem um detalhe aqui, gente. No finalzinho, a gente tem aqui a expressão Selá. Lembra que é um cântico? Selá pode tanto... Aí tem uma questão, um mistério, vamos dizer assim. Não é propriamente um mistério, mas uma divergência. Esse Selá, alguns falam que o cântico vai subir de tom. Outros falam que, na verdade, é que a mensagem vai se aprofundar. Então tem esses dois sentidos de Selá. Seria um Samer, que seria um apoio, um Lamed e um Re seria a contemplação. Então, tipo assim, seria o apoio do líder para a contemplação. Ou seja, a congregação iria contemplar uma mensagem maior que viria. Só que, palavra por palavra, isso aqui pode se aplicar àqueles dirigentes, mas pode também se aplicar ao próprio Eterno. De que maneira? Até quando, se aplicando ao Eterno, vai julgar o mal? E a resposta ela é óbvia, até o término do Yom Kippur, do dia da expiação. E até quando suportará a face dos ímpios? Também se aplicando ao Eterno, a Deus nesse sentido. Mas aqui, de maneira nenhuma, iria se aplicar ao Eterno dizendo até quando julgarás injustamente. Mas é óbvio que o Eterno julga o mal. Ele julga o mal, e ele julga o mal com misericórdia para aqueles que aceitam o sacrifício expiatório, e o julga de acordo com as obras da pessoa para aqueles que não aceitam o sacrifício expiatório. Agora vamos seguir o próximo slide e vamos chegar na parte mais... que é mais polêmica, acho que assim, é a entrelinha principal aí da semana, né? Em Salmos 82, verso 6, diz assim: Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. E há uma polêmica nisso. Dentro daquela primeira interpretação, vós sois deuses, então essa palavra Elohim estaria sendo aplicada aos dirigentes, que seriam arquétipos do Elohim verdadeiro, do Deus verdadeiro. E a gente tem o Adam Clarke, que é a interpretação mais fácil da gente entender, é a de Adam Clarke. Lê lá, Lúcio. Ou ele diz que vocês são deuses, né? Ou com o prefixo... Isso é um Kaf. Kaf. A partícula da similitude, né? Que é o Kilelohim. Isso. Kilelohim. Como Deus. Vocês são meus representantes e estão vestidos com o meu poder e autoridade para dispensar julgamento e justiça. Portanto, todos eles são filhos do Altíssimo. Isso. Adam Clarke também, dentro daquela primeira interpretação, que estaria se aplicando aos dirigentes de Israel, que teriam função em Israel de julgar, sendo um longa-mano de Deus. E ele fala que, na verdade, teria um Kaf. Esse não seria o Elohim, seria um Que-Elohim, que seria como Deus. A gente tem, por exemplo, o caso de Moisés. A gente vê lá na Torá, Deus fala que Arão será como profeta e você será por Deus. Ixi, mas daí então... Mas não é que Moisés virou Deus? Isso, não é que Moisés é isso que causa na cabeça das pessoas, né? Olha, a palavra Elohim sendo usada por ser humano, quer dizer que o ser humano está sendo deusificado. Isso, exatamente. A palavra Elohim também... Não, gente, vamos supor, você é forte como um touro. A palavra touro é aplicada a um ser humano. Você usou outro exemplo? É da banana, né? Às vezes se as pessoas daqui 6.000 anos desenterrar um texto, falam assim, o Lúcio era uma banana. Daí as pessoas não entendem, né? Como a gente usava a palavra banana, aí fala assim, nossa, as pessoas eram vegetais, né? As pessoas acreditavam na evolução, que o homem evoluiu do vegetal. Que era uma banana. Então, são esse tipo de coisa que é difícil pra gente, né, interpretar. Então, o fato de como
como Deus não significa que a palavra Elohim. Não, é como. Por quê? Quem era o profeta? O profeta era Moisés, de fato. Quem era o Navi? Era Moisés. No caso, Arão ali era apenas o porta-voz. Porta-voz. Ele estaria transmitindo as verdadeiras palavras do profeta. E eles vão ver Moisés e vão pensar que Moisés é Deus. É mais ou menos isso. Mas obviamente que Deus é Deus e Moisés é Moisés e Arão é Arão. Isso, e o touro é touro e a banana é banana. Isso, exatamente. Então vamos lá. Essa explicação seria mais simples. Agora palavra por palavra. Ani, Amareti. Esse aqui é a mesma expressão Omer, Omer, Elohim, o Idice, é a palavra, é o dito. Essa expressão agora aqui, Elohim Aten, vós ou vocês. Elohim, vocês. Gente, palavra por palavra seria mais ou menos assim. Deus eles, vós. Ou deuses, vós. Não está propriamente dizendo vocês são deuses. Palavra por palavra seria deuses, vós. Filhos supremos para vocês. Você percebe a dificuldade de achar um sentido para isso? Na nossa interpretação atual, né? Exatamente, porque se perde. Porque a gente não pensa como o hebreu daquela época, né? Como quem toda tradução é uma interpretação, gente. Toda tradução vai ter uma conotação teológica em cima daquilo lá. Às vezes um anacronismo. E às vezes um equívoco. Mas, obviamente, acreditamos pela fé em que o Ruach HaKodesh conduz a gente para a gente não se perder muito. Até porque isso aqui também não é tanto, né? Não vai destruir todas. Então, o ponto aqui também gramatical, que é complexo aqui, é essa expressão assim. Kulekhem. Essa expressão, ela pode... Alguns falam que seria o kol, que seria a raiz. Então, por isso que seria todos filhos. Outros falam, não, que isso aqui seria um elemento prefixal, que seria o lehem, para vocês. Utilizando essa segunda interpretação, foi aquela de filhos para vocês. Filho supremo para vocês. Vocês percebem a complexidade da coisa. Mas, na classe, peguem essa noção de Adam Clarke, que para vocês vai ser mais tranquilo. Agora sim nós vamos avançar aqui para o Salmos 101, que é o Salmo agora de terça-feira, promessas de um rei. Diz os Salmos lá, né? Salmo de Davi, cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Né? Tem um monte de atitude que ele está tomando, né? Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, que anda num caminho reto, esse me servirá. Interessante, né? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Bom, gente, nós estamos aqui no Salmo 101, são terça-feira. Verso a verso. Promessa de um rei. O senhor acabou de ler verso a verso, tem uns pontos aqui, já vimos aqui de quem é o salmo. E aqui a expressão para misericórdia é Hesed. E aqui a expressão para juízo é Mishpat. Nós já explicamos isso daqui. Num jogo de linguagem, que vocês podem pegar lá do Velho Testamento para usar na classe, é o seguinte: utilizem a palavra Hesed para falar daquela graça incessante que vem de Deus. Em função da Hesed, ou seja, misericórdia incessante que vem de Deus, você, enquanto conectado com o Mashiach, enquanto tendo emuná, que é fidelidade, que é fé, que é convicção, que é cargo, função, tudo isso está ligado a emuná, que a gente pensa que é só fé, é só convicção interna. Não, o cargo, a função também. Isso tudo provém do Espírito, ou seja, você olha a Hesed, você tem emuná, ou seja, a capacitação do Espírito, e você sente
Tzedakah. Você pratica tzedakah. Você sente empatia e pratica tzedakah. Ato de justiça, ato de caridade. Então, você olha a resta do eterno. E você olha e você pratica para com o próximo tzedakah. E aí em função disso você é um tzadik. O tzadik é o que expia os seus pecados. É o homem prostrado na porta do templo, da tenda. Tá, seguindo. Aqui um outro ponto, ó. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecereis um homem mau. Aqui a expressão é edá. Esse é a mesma expressão da árvore do conhecimento do bem e do mal. No original não tem esse homem não, é conhecer o mal mesmo. Não tem Adam lá, não tem Enoque lá. No original colocaram esse homem aí o intérprete colocou o tradutor colocou para ficar mais fácil de entender. Vamos para o próximo slide que tem mais informações lá. Isso. Adam Clarke fala daquele verso lá, do primeiro versículo. Dê lá, Lúcio. Eu cantarei sobre misericórdias e julgamento, né? Davi poderia dizer: providências adversas e prósperas têm sido de extrema utilidade para a minha alma. Portanto, vou agradecer a Deus por ambos. Ou, como ele provavelmente foi chamado agora ao governo de todas as tribos, ele poderia fazer uma resolução que mostraria Hesed, né? Ou benevolência incessante, na posição vertical, e mispá, a execução do julgamento para os ímpios, e faria da conduta de Deus o seu próprio modelo. Então o que Albert Parks está falando aqui? Hesed no sentido vertical, de Deus para com o homem, e mishpat aqui agora, execução no julgamento, horizontal. Ele, Davi, obviamente que este poder, essa responsabilidade que ele tinha, esse cargo que ele tinha, vinha do Eterno, era derivada, era uma competência derivada, não era originária dele, não era por causa da sua natureza, era por causa da natureza divina. Ele estava ocupando apenas uma função, um cargo, uma emuná específica. Ele tinha uma emuná específica, uma função específica. Emuná é fé também. Mas lembre-se que no hebraico está associado as duas coisas. Eu vou aproveitar que você falou sobre a função específica, né, de Davi. Vou ler aqui o comentário de Ellen White, que fala sobre Profetas e Reis, página 15 e 16. Isso é muito interessante, se tiver um tempinho de colocar lá na classe, porque fala assim, ó: quanto mais alta for a posição que um homem ocupa, quanto maior for a responsabilidade que tem de levar, mais ampla será a influência que exerce e maior sua necessidade de dependência de Deus, que é isso que Davi está tentando expressar nos Salmos, né? Deve-se lembrar sempre de que, com o chamado para o trabalho, vem o chamado para o andar com prudência perante seus companheiros. Deve-se permanecer diante de Deus com a atitude de um discípulo. E aí a parte mais interessante: a posição não dá santidade de caráter. É por honrar a Deus e obedecer a seus mandamentos que o ser humano se torna verdadeiramente grande. É isso que Davi está tentando fazer. Vou tentar fazer tudo certinho, honrar e obedecer a Deus. Não que o Davi seja santo, porque como o Ricardo já colocou, Davi, de sua própria natureza, né, era bem ruim, né? Ele era santo, exatamente, ele era santo aos olhos de Deus. Tem o comentário de Thomas Cook aqui também, é muito interessante. Dá uma lidinha lá, que vai acrescentar. Davi estava bem estabelecido em seu trono. Ele estabeleceu-se em seu novo palácio construído, decidido a regular sua família e regular toda a corte. Isso, continua. Eu cantarei a misericórdia e julgamento, outra parte, né? Este salmo tem uma dupla referência e descreve a maneira pela qual Davi pretendia agir como rei de Israel para todos os seus súditos, sob as suas diferentes denominações, como eram bons ou maus. Ele sabiamente considerou que o exemplo do príncipe teria grande influência na moral do povo, que ele não podia, com alguma dignidade e consistência, punir os crimes de outros, se ele fosse culpado do mesmo em sua conduta privada, ou se ele os permitisse impunemente em seus assistentes e cortesãos, e, portanto, determinado a punir severamente todos os grandes e incorrigíveis transgressores, propôs ser ele mesmo um padrão de religião, santidade e virtude para seu povo. Pergunta: ele podia ser esse padrão enquanto homem? Não. Entanto, não podia, que o caso de Batseba, esposa de Urias o Heteu, ele não foi esse padrão perfeito de retidão neste sentido legalista da palavra, mas ele o foi no sentido correto do tzadik. E por que ele o foi no sentido correto? Ele foi esse padrão religioso porque o tzadik é aquele que expia os seus pecados no sangue do Cordeiro. Então, quando ele foi repreendido,
Ele escondeu o seu pecado? Ele negou? Não. Se humilhou, Ele se humilhou, ele foi tzadik. Tzadik é aquela letra que representa um homem prostrado. Então Davi pecou. Mas por que ele pecou? Ele deixou de ser esse padrão de religião? Só aos olhos de pessoas sem empatia, pessoas sem a verdadeira compreensão do que é Hesed, a Hesed do Eterno. Sob os olhos das pessoas, ele deixou de ser tudo isso. Sim, foi um esforço dele, né, que ele estava colocando, mas não, daqui para frente eu vou tentar fazer tudo certinho, porque assim como Daniel, né, nós temos o exemplo de Daniel também tentou fazer tudo certo para que caso os inimigos procurassem alguma inconsistência, não achasse. Nesse caso aqui, Davi, se procurasse, eles vão achar no passado, só que ele fala, meu filho, já se humilhei, é uma nova página, vamos? O legalista, ele é tão insistente que ele faz o seguinte, não, mas ele se arrependeu e nunca mais fez isso, então vamos para outro, gente, vamos para Salomão. Salomão, no final da vida, o coração dele já estava contaminado por práticas de esposas. Vamos parar com essa... O legalista sempre insiste, e daí criou-se uma nova vertente. Não, você peca até uma hora, daí vai ter uma hora que você não vai poder pecar mais. Não é que... O pecado, na verdade, a gente deve se abster dele hoje, ontem. Todo momento. Só que a gente tem que ter a noção real do que o texto diz. E as histórias nos ensinam que até o fim da vida nós vamos estar passando por pecado, e até o fim da vida nós vamos ter que estar nos prostrando, espiando nossos pecados todos os dias da nossa vida, até o último dia da nossa vida nós vamos ter que estar espiando os nossos pecados no sangue do Cordeiro. Não é assim, me converti, agora pronto, não posso mais pecar. Você acabou de ler no Salmo, né? Tempos de angústia. Então, ou seja, na nossa vida, assim, tempos de angústia, tempos de alegria, tempos de angústia. É assim a nossa vida, a gente vai numa semana de oração, coloca a nossa vida em dia, alguns jogam DVD fora, CD, limpa o computador, né? E tá lá, firme, mas muitas vezes volta e vai. Esses são os nossos tempos de angústias que vão. É só pensar. Será que Davi não conhecia Jeová, não conhecia Yahweh quando fez aquilo com Betseba? Já conhecia. Então, como é que uma doutrina dessa pode se manter? Não tem como. É só você olhar. É por isso que temos vastas histórias para a gente entender, passar por essas doutrinas estranhas, por esses filtros. E o autor não deixou isso, né, fora da linha. Nós temos aqui só um pouco aqui antes. Outro ponto. Eu cantarei misericórdia e julgamento. Lembra que nós falamos que cantar é o quê? É só cantar? Profetizar. Profecia. Então, ele iria profetizar misericórdia e julgamento. Hesed. E esta profecia, ele pode ser uma profecia no sentido de ensino, que é o que, no caso, o Thomas Coke está dizendo aqui, eu vou ensinar. Ou seja, eu vou fazer durante o meu reinado. Mas pode ser no sentido de Navi, ou seja, proclamar. Ele vai no sentido do Messias que ainda iria vir. Então ele iria profetizar misericórdia e julgamento, mas ele seria arquétipo do Messias. A vida dele seria uma vida arquétipa, uma vida de profecia. E agora o autor colocou na linha da lição lá aqui no estudo de quarta-feira, andando com o Senhor. A gente vai ver os tempos de angústia. Só para quem não entendeu ainda o que seria essa vida de Davi como um arquétipo, vamos lembrar que Yoshua se assenta no trono de Davi. Yoshua é da casa de Davi. Yoshua é filho de Davi, é Ben David. Então é nesse sentido. Diz lá em Salmo 146, os versos 5 até o verso 9. Bem-aventurado, e é uma bem-aventurança, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Rapidinho aqui, aqui não é bezerro, já tá, gente? É o elemento prefixal Bezero, Ezer, ajudar, auxiliar, socorro, assistente. Por que eu achei interessante aqui? Olha, o Deus de Jacó por seu auxiliar, a mesma expressão utilizada para a mulher quando Deus criou ela para Adão. Ezer. Então, não é inferior essa expressão, Ezer. Essa expressão também é usada para o Deus de Jacó. Para o auxílio recebido diretamente de Deus. Verso 6. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Que faz justiça aos oprimidos,
que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara os órfãos, o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Deus ama os justos. Bom, então Deus ama quem não peca. Quem é o tzadikim? Tzadikim lembra da pictografia que eu estou falando no começo do vídeo. O tzadikim, tzad, essa letra é um homem prostrado. O dalet é a porta de uma tenda, o tzadik, e o kaf é o sol do horizonte. Tzadikim é aquele que pede perdão, que expia os seus pecados. Esse é o tzadikim. Então Deus ama o justo, tzadikim. Outro detalhe aqui que eu ressaltar, esse bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado, gente? Primeiro, a raiz é Osher, feliz. Então, é só feliz aquele que tem Deus, não é só isso, tá? Esse bem-aventurado aqui também, que seria Asherei, a palavra, além dessa raiz Osher, ela tem essa raiz Isher, provar. Bem-aventurado, então, também é alguém que é provado, confirmado, ele tem o certificado, mas também, olha, tem o sentido de marcha, andar, ir, ou ser, ou de guiar. Então, também denota movimento. Neste processo de santificação, ou seja, nessa marcha, nesse andar, você será provado e sabendo que esta prova não é tentação, tá? É prova. Prova é chamado para a fé, diferente de tentação que é chamado para o pecado. Deus prova nesta caminhada. E você é feliz porque sabe que esta prova é um chamado para a emuná. É um chamado para o seu cargo, para a sua função, é um chamado para a sua fidelidade. Ele te capacita, ele que te dá a emuná. Se ele te chamou para isso, é porque você tem condições de fazer isso. Se o Lúcio foi chamado, como foi chamado para esse ministério, é porque Deus o capacitou para isso. E assim por diante. No caso aqui, Davi foi chamado. Foi chamado para uma emuná específica. Ele seria arquétipo de Jesus, arquétipo de Yoshua, ele seria arquétipo do Messias. Mas ele não tinha toda a plenitude do caráter do Messias. Agora, tudo de bom que ele tinha, provinha de Ruach HaKodesh. E tudo de bom que Davi tinha, era arquétipo do Messias, de Jesus. E tudo de ruim, não. Isso não provinha dele, isso provinha do homem. Antes de nós... última coisa? Isso, falta o estrangeiro. O Senhor guarda o estrangeiro, estrangeiro, forasteiro, convertido ao judaísmo ou prosélito. Ou seja, ele não guarda apenas o judeu. Só os santos do templo, né? Quem era Yacharel, o prosélito também era Yacharel. Porque Yacharel é toda aquela pessoa que é reta aos olhos de Deus. Já explicamos bastante com essa retidão, vamos continuar. Beleza, pessoal. Antes de nós então avançarmos para o último tema de quinta-feira, tem um comentário de Ellen White aqui em Alta Vocação, Meditação Matinal de 1962, página 62. Diz assim: tenho visto que as pessoas que vivem para um objetivo, procurando beneficiar os outros e ser-lhes uma bênção e honrar e glorificar seu Redentor, são as pessoas verdadeiramente felizes na terra, ao passo que o homem desassossegado, descontente, que busca isto e experimenta aquilo, esperando achar a felicidade, está sempre a queixar-se de decepções. Está sempre sentindo uma falta, nunca satisfeito, pois vive para si unicamente. Seja nosso objetivo fazer o bem, desempenhar-nos fielmente de nossa parte na vida. Fica aí o chamado. E agora sim, nós vamos então para o último tema aqui, que é a quinta-feira, Provérbios, misericórdia para os necessitados. O autor traz lá o Provérbios 10, verso 4, que diz assim: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. E aí nós vamos trabalhar aqui novamente em Provérbios essa tradução, rebuscar lá na origem. Primeiro, gente, Rash Ose Kaf, primeira coisa, que foi traduzido aqui: o que trabalha com mão enganosa. Daí Remiá, empobrece. Tá, vamos lá. Não é bem assim não, porque esse Remiá não significa empobrece. Vamos lá. Essa expressão aqui, Rash, seria vem de Rosh, que seria cabeça, chefe, líder, pico, cume, começo, início, parte, ramificação, superior, a campanha do soldado ou veneno.
Essa expressão, ou seja, fazer, aqui, kaf. Na pictografia nós temos a letra kaf. Na verdade, a letra kaf ela é uma palavra. Esta palavra que está sendo utilizada aqui, kaf. Esta letra da pictografia que seria seria o ato de colher, a palma da mão, planta do pé, uma pata ou uma luva. Esta letra por si só representa uma palavra. E aqui, remia, ela vem de ram, que seria elevado, alto, sublime, emitente, superior. Olha que estranho. Então, se você quiser juntar palavra com palavra, fica estranho. Fica cabeça, faz, daí palma da mão, elevada. O que seria mais ou menos isso? Gente, rocha seria início. Início do fazer, ou seja, início do trabalho. Ou o início do ato de realizar, de nomear. Ou deter-se fazer aquilo. Isso. E a mão elevada, segura aqui para mim, gente. Para você fazer alguma coisa, você tem que estar mão elevada, mão para cima. Quem fica com a mão para cima, contemplando, sem fazer nada? Mãos abanando. Isso. E é uma expressão idiomática que hoje se equipararia à nossa expressão idiomática de mãos abanando. Mãos para cima. Mãos sem fazer nada. Então não é mão enganosa, propriamente. Poderíamos dizer assim, preguiçosa. Mão preguiçosa, isso, melhor dizendo. Empobrece. Exatamente. Mão preguiçosa, lá, né? Sem fazer nada. Sem fazer nada. Agora, seguindo, depois aqui, aqui, ó. Agora sim. Vamos lá, aqui. Vaida, Harutsin, daí Tiashin. Agora, essa aqui, Yud. Essa aqui, ó, Vaieda, elemento prefixal aqui, e aqui o Yad, que seria o Yud. A letra que significa uma palavra, a mesma coisa do Kaf aqui. O Yud na pictografia hebraica é um braço com uma mão. Então veja bem, mão, ó, Yad, mão, braço, antebraço, lado, próximo, monumento, lugar, porção, parte, ou asa ou dobra. Palavra por palavra, daí o Harutz seria aplicado, ativo, dirigente, dentado, entalhado, quebrado, partido, decisivo. E daí depois o reershir, que seria o enriquecer ou fazer. Então seria mais ou menos o seguinte: braço dirigente faz enriquecer. Veja bem. Braço ativo, aplicado. Isso, é o braço que não tem preguiça. Agora o que fica lá. É aquele que age, é aquele que faz, é aquele que não é braço para cima, é braço ativo. Então, nesse sentido, esse versículo aqui. Tem outro slide, né? Tem mais um aqui ainda, que é o outro verso, Provérbios 13, 23. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça, ele o perde. Isso. Gente, antes da gente entrar nesse verso, vamos lembrar. Nós estamos falando aqui o tempo inteiro que longa-manos de Deus, né? Você vai pegar aquele versículo e vai falar assim: opa, pera lá então. Então quer dizer então que se eu trabalhar todos os dias eu vou ficar rico? Eu vou ficar rico? Tem um problema. Veja bem, gente, se você trabalhar todos os dias, seu patrão vai ficar rico. A nossa sociedade, ela distorce um pouco as coisas. Existem vários elementos. Seu patrão, governo, dos impostos. Exatamente. Você trabalha quase metade do ano só para pagar imposto. Já arrecadaram, ano passado arrecadaram mais de 2 trilhões só de imposto. Ou seja, é a gente trabalhando para outro ficar rico. Aquele enriquecer-se lá dos mãos para cima, vocês acham mesmo que está se aplicando a bem material? Quantas e quantas pessoas que nascem em família rica nunca trabalharam nada são ricos? Não, mas aqui é uma promessa de que lentamente eles vão empobrecer. Gente, esta riqueza que está lá é espiritual. Esse enriquecer-se é a riqueza de verdade. É no sentido mais ou menos assim: você olha, recebe o eterno. O Ruach Kodesh te capacita para uma imuná específica, uma fé específica, um cargo específico. Aí você se torna, em função daquele cargo, a mão de Deus. Se você fica com a mão para cima e não com a mão para baixo, você vai atingir riquezas espirituais? Não. Obviamente que não. Esta mão tem que ser atuante. Não leia esse versículo pensando no material, né? Se eu trabalhar eu vou ficar rico, porque daí o seu tesouro é outro.
O seu tesouro não é o tesouro verdadeiro da promessa. O tesouro verdadeiro da promessa, ele é bem diferente. Você pode ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde, numa casa simples, e ser riquíssimo espiritualmente. Ter uma emuná específica riquíssima. E ser um membro para a sociedade de um valor inestimável, independente de você morar numa mansão, de você ter um carrão e de você ter milhões na sua conta bancária. Você quer ler alguma coisa disso? Não podemos avançar? Vamos lá. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde, lá em Provérbios 13, 23. Lê, Elicote, comentário. Propriamente, o campo recém-criado em que muito trabalho foi gasto, o pobre trabalhador, pela bênção de Deus, ganha uma vida abundante, enquanto muitas pessoas ricas são arruinados por negligenciar o que é certo, segundo a visão de Elicote. Obviamente, ele está vendo essa pobreza aqui sobre o sentido de pobreza espiritual. Óbvio que o Eterno, ele vai nos dar, ele nos alimenta literalmente, com alimento literal. Inclusive, você, quando vai praticar uma de caridade, gente, o que você faz? A pessoa está com fome. Senta aqui, eu vou ler a Bíblia aqui para você. Primeiro, não vai matar a fome literal. Não. Vou te dar o pão da vida. Isso. Agora, quando vocês lerem, não só esse provérbio, mas o outro, você tem que lembrar do Salmo 23. Hashem Roi Loessar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer que você... Não é nesse sentido. Loessar eu não vou sentir falta de mais nada. Além do alimento, além do pastor. Eu não vou querer mais nada. O Senhor é meu pastor, não preciso mais nada. E não preciso de mais nada. Além disso, além de que Ele é meu pastor. E Roi é pastor e pasto. Ou seja, além dele ser seu guia, Ele é seu alimento. Então eu não preciso me alimentar de mais nada. Então esta riqueza, este alimento é o Eterno. Mas o Eterno também se preocupa com o alimento literal, com o alimento do estômago. Com certeza. Então, vamos lá. Agora o Albert Barnes. O Albert Barnes também confirma a visão de ele, porque essa questão da riqueza e pobreza espirituais. O contraste é o sempre recorrente entre a pobreza honesta e a riqueza desonesta. O novo campo arado dos pobres é muito alimento, mas há aqueles que, apesar de ricos, perecem por desconsiderarem a razão. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Aquela sua fala, da segunda lição do seu avô, seu tio que falava. O meu tio, Nivaldo. É que o pouco para quem tem pouco é muito. E o muito para quem tem muito é pouco. É pouco, então é assim. E ele acrescentou ainda depois no final, e digo mais, o muito para quem tem muito é nada. E esta última parte é que a gente pode utilizar para aplicar assim. Quantas e quantas pessoas que vivem em palácios, têm todo o dinheiro do mundo e não são felizes. São depressivos. Muitas vezes, a gente tem exemplos, eles tiram a própria vida porque moram no palácio. Só que eles se sentem vazios. E alguns têm momentos até de realização quando justamente eles começam a ajudar alguém. Sim. Que eles são ricos, aí de vez em quando, mas é um momento ou outro que eles vão lá, ajuda. E aí eles falam, nossa, sou útil. A solução para você que está aí, quem sabe assistindo o vídeo, morando num palácio, tem um carrão, conta no banco, mas se sente vazio, seja útil. Ajude, seja a mão de Deus. Seja a mão de Deus aos órfãos, às viúvas. Seja um tzadik, se proste frente ao cordeiro. E peça uma emuná específica para você e pratique tzedakah. Vai ser profeta na música, vai ser profeta no pregar, você vai ter um sentido na sua vida. Você vai ver. E esse ponto aqui eu acho muito... Vamos terminar aqui nesse ponto. Melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Muitas pessoas fundamentam a sua riqueza, a sua fortuna em subjugar o próximo. Se você é patrão, se você está num cargo, onde você controla o capital de outras pessoas, você tem a responsabilidade, o dever de entender que você está atuando ali em nome de alguém, em nome do Eterno. Então haja em conformidade com o caráter dele. Você tem essa responsabilidade. Se você é um presidente de uma empresa, se você é um diretor, se você é gerente, você está atuando ali, você tem que
tratar o próximo subordinado a você, aquele que às vezes o inquilino da casa que você alugou. Você tem que atuar ali entendendo que você tem a responsabilidade de refletir o caráter do Mashiach. Encerramos o que para o último slide? Tem mais um slide? Tem mais um slide ainda, que é o Provérbios 8,15. Leia. Por meu intermédio, os reis governam. O que você está falando, e as autoridades exercem a justiça. John Wesley, por mim, né? Eles governam seus reinos com sabedoria e justiça, por meu conselho e assistência. Sua injustiça é de si mesmos, mas todo o bem que eles fazem, eles devem à minha conduta. Aquilo que você falou, né? Adam Clarke, por mim, reis. Todo sábio e prudente rei é tal através da influência da sabedoria divina, e apenas leis e sua administração justa vêm dessa fonte. Neste e no versículo seguinte são mencionados 5 graus de poder civil e autoridade. E aí vem os cônsules, os príncipes, os nobres e juízes. Rosemim, os cônsules, Sarim, os príncipes ou chefes do povo, o Nedbim seriam os nobres, Shafatim, juízes, magistrados civis. Sabendo que vocês, seja rico, seja entrou por um concurso público, sejam longamanos de Deus, reflitam o caráter do Eterno, reflitam o caráter de Jesus. Bom, pessoal, esta foi a lição dessa semana, estas foram as entrelinhas dessa lição. Espero que vocês tenham gostado. Nós pegamos aqui muitas entrelinhas, muito entendimento sobre o Salmo, sobre o hebraísmo, sobre como você meditar, refletir, pensar quando você lê a Bíblia, de acordo com as suas origens, que é o que Deus quer. Ok, pessoal? Deixe seu comentário, suas impressões, compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude aí a compartilhar ainda mais, despertar mais pessoas para esse estudo tão aprofundado que nós temos trazido aqui semana a semana para todos nós. Beleza? Então, um abraço e até a 5ª lição, o clamor dos profetas. Aí vamos ter mais chalias aí, mais meios de você clamar. Tchau, tchau, pessoal.